Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal 2 em 1 com Cristo. A gente vai falar sobre batalhas, lutas que vocês possam estar passando no casamento de vocês e às vezes se perguntando, é o fim? Como lutar? Com quais armas? O que eu posso fazer para o meu casamento ser restaurado? Tem casais que só descobrem a força da oração quando vem o dia mau, o dia de luta, momento, uma crise, no casamento. E se você está passando por essa crise, acredite, não é para ser o fim do casamento de vocês. Aconteceu na nossa vida e a gente vai testemunhar, além também de trazer uma passagem que é muito forte, onde fala sobre o cordão de 3 dobras. Aquilo que hoje vocês estão passando, às vezes a gente acha que pode ser uma crise, mas não, às vezes é um testemunho que você pode dar amanhã de uma restauração do seu casamento, né? E a gente viveu uma batalha muito forte, e foi até com o meu marido. E ali eu fui vendo que ele estava cabisbaixo, ele não estava bem, e eu senti tocada ali para orar por ele. Então aqui a gente vai falar sobre o poder que a oração tem. E a gente às vezes só ora no dia mau, no dia ruim. É importante que o casal orem juntos, independente de qualquer situação. Ou seja, mesmo que tá tudo bom, ora para se fortificar. Mas muitas das vezes a gente só vai buscar a oração, a gente só vai buscar se aproximar de Deus, buscar Jesus ali para dentro do nosso casamento, quando tá tudo ruim. E ali naquele momento, aquela fase delicada, onde o George estava passando por determinadas lutas e provas, onde isso estava até impactando dentro da nossa casa, em relação ao meu diálogo com ele estava com um semblante muito assim, triste, entristecido, e nós somos uma só carne. Então, se a gente vê o outro, o nosso marido, ou o marido vê a esposa que não tá bem, a gente precisa orar, a gente precisa interceder. Quando a gente não tá legal, nada tá legal, A situação familiar fica ruim, o relacionamento com a esposa, com os filhos, com os amigos, fica tudo ruim, gente? Quando a gente não tá numa situação bacana consigo mesmo, Foi abalando, no início ele estava triste, ele se isolou, teve momentos de raiva que ele ficava muito irritado. A gente vê, principalmente se a pessoa do seu convívio, ou seja, falando no meu caso, o que aconteceu aqui. Eu conheço o George, então é claro que nem todos os dias são flores. Tem dia que a pessoa tá nervosa com situações adversas, mas era algo a mais, sabe? Não era normal, não estava normal. E eu consegui entender isso, Então que Deus possa te dar sabedoria também, para que você sinta que não tá normal algo dentro da sua casa. Foi isso que eu senti. Que você possa ter essa liberdade, que a Daiane teve de chegar e conversar com seu cônjuge, ter essa comunicação, entre o casal, que é muito importante no relacionamento, de você chegar e falar, oxe, o que está acontecendo? O que foi? Você está assim? O que eu posso te ajudar? Que você tem essa sensibilidade dentro do seu casamento, Sim, só que é importante eu te falar isso porque teve momentos onde a batalha era tão forte, de algo tão forte, tremendo que ele estava vivendo, eram ataques mesmo do inimigo contra a vida dele, que isso estava impactando dentro da nossa casa. Deus me tocou e falou, não, é para vocês dois orarem juntos. Não quero você orando sozinha, não quero você intercedendo por ele sozinha. E não é que tem alguns momentos que Deus vai te pedir para interceder sim, pelo seu marido ou o marido pela esposa, aquele momento que você vê que está fragilizado. Mas naquele momento em específico, era algo muito forte, era muito além, Deus já vê além de nós. E ele me mostrou que não, que a gente tinha que orar juntos, e ele me falou, inclusive, vocês vão iniciar o jejum juntos, vocês vão orar pela madrugada. E nessa fase, o George estava trabalhando, estendendo até de madrugada. Ele já vinha assim, já tinha uns meses que ele estava estendendo pela madrugada. Muitas das vezes ele chegava pelo cansaço, eu já estava dormindo. Eu não via, o horário que ele tinha chegado. A gente vai até agora ler uma passagem, Eclesiastes. Eclesiastes 4, 9. Vamos lá. É melhor haver 2 que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais dinheiro. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que ajude a se levantar. Se faz frio, 2 podem dormir junto e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? 2 homens podem resistir a um ataque que derrubaria um deles, se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. O que essa palavra ela nos traz? Que orar sozinho é muito bom.
Vai ter momentos que você vai precisar orar, buscar de Deus sozinho, às vezes por algo pessoal, ou até mesmo para interceder por alguém da sua casa, seu marido ou marido pela esposa. Só que tem coisas tão fortes, sabe? Batalhas espirituais tão tremendas que um dos dois está passando, que é necessário os dois orarem juntos. Então é onde está acontecendo às vezes alguma coisa, você já sentiu, isso não está normal dentro da minha casa, não está normal, meu marido não está normal, ou a minha esposa não está normal, a gente tem que orar. Então naquele momento Deus falou comigo, vocês vão orar e vocês vão orar juntos. E aí naquele momento eu só pensei assim, eu vou obedecer, não sei qual horário a gente vai conseguir, e muitas das vezes a gente coloca a gente em empecilhos. Nós temos filhos, e os horários ali, como eu disse, ele se estendia até pela madrugada, e eu cansada, porque eu acordo bem cedo, né, pra demanda da casa com as crianças, enfim. E ele chegava ali 3 da manhã, 3:30 da manhã, cada dia, não tinha um horário certo, né, porque ele estava passando por muitas pelejas no trabalho. Tinha dia que eu tentava esperar, gente, mas o cansaço Mas batia. a luta era grande aqui em casa também, com Sim. 2 meninos pequenos, para não é fácil. cuidar do canal Quem é e mãe trabalhar sabe. em casa, né? Não só pelo fato dela ser mãe, mas pelo fato de todo o trabalho que ela fazia, todo o trabalho de edição, de gravar os vídeos, tudo é ela sozinha. Então, Inclusive, de hoje falando isso, me veio à tona que foi uma fase assim, bem cansativa espiritualmente, fisicamente, porque eu não tinha aquele apoio dele, né? Uma rede de apoio. Então, assim, para um momento para cuidar das crianças, enfim, fazer um almoço, ajudar, coisas que ele fazia naquela fase ali, gente, foram meses, tá? Não foi semaninhas, não, foram meses. Não coloque empecilho. Se Deus te mandou fazer algo, obedeça e faça, porque Ele sabe o que é melhor para vocês. E ali eu conversei com o Jorge, eu falei com ele, olha, eu já estou em oração por você, mas Deus me disse que não é para eu orar sozinha, é para a gente fazer um jejum juntos. Eu não me lembro agora se foi, mas foi cerca de 20, 21 dias, algo assim, para a gente fazer o jejum e também orarmos juntos, e pela madrugada. Aí eu lembro que o Jorge falou comigo assim, não, mas de madrugada, você tá cansada, deixa pra ser de manhã. E eu falei com ele assim, não, Deus pediu na madrugada, vai ser na madrugada. Então não importa o horário que você chegar, o mais cansada que eu tiver, você vai me acordar e a gente vai orar pela madrugada. E assim foi, durante todo o processo do jejum, durante todo o processo da oração, a gente, né, orando. E as coisas foram melhorando, a gente foi vendo o agir de Deus, e essa é uma parte linda, assim, porque a gente vê o quão é bom a gente obedecer e muitas lutas, ele ainda teve muitas lutas, mas a gente não estava sozinho. É aquilo que falou ali na palavra em Eclesiastes. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar, porque tem muita coisa que a gente não vê, né? O que está por trás, o que está acontecendo, a gente vê aqui, ó. Tô vendo aqui o quarto da nossa filha, tô vendo a câmera aqui na frente, mas tem muitas coisas que os nossos olhos carnais ele não vê. Então há sim, gente, uma forte luta espiritual, às vezes até para derrubar, né, o seu casamento. Então o inimigo ele vê uma brechinha, ele entra, ele vai. Então o que eu quero falar com vocês? Que naquele momento que a gente começou a orar juntos e buscar e jejuar, Deus foi quebrando onde precisava quebrar. Deus foi desatando os nós aonde ele estava com aqueles problemas, e ele, quando foi um dia antes da gente entregar, a gente foi entregar o jejum, chegou no último dia, nós fizemos a oração pela madrugada, fizemos a oração entregando o jejum, e aí, no dia seguinte, no caso, quando já finalizou, Jorge chegou já com a notícia. Notícia essa que trouxe, assim, para vocês terem ideia, no dia eu ainda perguntei para ele, eu disse para ele, o que você está sentindo, como você está se sentindo? Você lembra o que você respondeu? paz. Ele falou paz, e ele falou assim, parece que eu tirei um peso das minhas costas. Mas Deus já tinha essa resposta para quando a gente entregasse ali o jejum e a oração. Então você consegue entender que o primeiro passo, você tem que fazer o quê? Orando, obedecendo e falando, não, Deus, eu vou fazer. Vai doer, mas eu vou fazer. Não sei como, mas eu vou fazer. E ele vai te caminhando o processo. E realmente a gente sentiu ali uma corrente sendo quebrada. Para ficar um pouquinho mais claro, né? Era relacionado ao meu trabalho, eu tinha 2 empregos e um deles, sabe quando tá dando tudo errado? Tudo errado, você luta, você
batalha ser fácil, dar o seu melhor e dá errado. Fica até mais tarde, tenta agilizar o máximo possível do seu trabalho, volta para casa, dorme, acorda, volta para o trabalho mais cedo e lutas e acusações e humilhações e você lutando e tentando dar o seu melhor e dando o seu melhor, né? Que quem tenta não faz. Levando culpa de ser Levando culpa de coisas que não era eu que tinha feito e enfim, né? Aquela luta diária, aquela pressão diária e pedindo a Deus misericórdia, porque muitas das vezes a culpa não era minha, mas sem fugir da minha responsabilidade também, de como gestor na área que eu estava e tudo, mas pedindo a Deus uma solução para aquilo, porque não tinha como prosseguir da maneira que estava. E eles falaram, me deram o aval, falaram assim, não, infelizmente a gente vai precisar te desligar. E eu fiquei muito feliz com aquela decisão da empresa, né? Foi o desligamento mais feliz. Era algo que a gente estava buscando, não exatamente, Senhor, desliga o George da empresa. De maneira nenhuma, eu queria uma solução para aquilo, né? Que não tinha cabimento continuar naquela luta que estava e recebendo, igual a Daiane falou, recebendo culpa de coisas que não cabia a mim. Deus não aceita injustiça, né? Coloque isso no seu coração. Ele não vai sentir feliz que um filho dele está sendo injustiçado. Porque nós também não desejávamos isso. Só que eu queria, independente do que estão fazendo e quem está fazendo, eu quero a paz para o meu marido e dentro da nossa casa. E foi aquilo que aconteceu. Ah, mas nossa, mas você foi demitido, mas quando o Senhor fecha uma janela, ele abre um portão, né? Ele abre um portão de correr para você, maiores, né? De coisas melhores, de lugares melhores, e foi isso que aconteceu, graças a Deus, né? Hoje em dia eu trabalho, eu tenho uma convivência muito melhor com meus filhos, com minha esposa, tempo de qualidade. Se eu não quiser ir no trabalho, eu não vou, então é de Deus mesmo. Verdade. Tem só agradecer ao Senhor pelo esse novo trabalho. Depois vocês vão testemunhar, vai ser um lindo testemunho. Então, o que eu quero dizer, não sei se esse vídeo ficou meio perdido, espero que não, mas a gente quis testemunhar para vocês o poder da oração e algo assim junto. Teve momentos do meu casamento que eu precisei interceder eu sozinha, pelo meu marido. Teve momentos que eu estava tão fraca, mas tão fraca, literalmente, tá, gente? A ponto de estar no hospital, sem saber, né, o dia de amanhã, se eu iria voltar para nossa casa. E o meu marido, ele precisou interceder por mim. Eu não tinha forças nem para orar, nem para interceder. Mas tem momentos na vida do casal que a oração ela tem que ser junta. Tem que ser os dois juntos. Mas e aí? É um problema que o meu marido tá passando. Cadê a unidade? Cadê uma só carne? Então, como eu comentei aqui com vocês, era algo que doía em mim quando ele chegava. E muito pouco ele falava no dia que ele estava assim, a ponto de explodir. E ele falava coisas que tinham sido faladas lá. Tinha coisas, às vezes, no telefone que ligavam, ou seja, não basta só lá naquele ambiente, né? Trazia tudo aquilo para dentro ali através de uma mensagem, através de uma ligação, acusações, humilhações, e aquilo ali me doía meu coração. Porque eu falava, ele não merece estar passando por isso, eu não quero que ele passe por isso. Ele não é melhor do que ninguém, mas eu conheço meu marido. E eu sei que aquilo ali que estão fazendo com ele não é para ser feito. Então, se esse ambiente, se esse lugar não está fazendo bem para ele, eu não quero que ele esteja lá. Porque isso é algo que está fazendo mal para ele e está sobrecaindo sobre a nossa casa, sobre mim, sobre o meu relacionamento com ele, né? Aí ele se trancava no quarto. Era muita coisa, gente, muita coisa que... Tem coisas aqui que só cabe a ele falar, então quem sou eu para falar? Mas só eu sei. Só eu, ele e Deus sabemos o que nós passamos. E tem luta que eu falo que, mas nem parece. Às vezes você conta algo, né, para alguém próximo de você, e esse alguém vira e fala, nossa, mas parece um casamento tão perfeito. Nossa, mas parece... Eu nunca parece imaginei... que nem que vocês têm dificuldade. Nossa, mas não parece que o Jorge passou por isso. Mas é aquilo. Tem coisas que são para ser vividas dentro de 4 paredes. E só quem você vai chamar é Deus, é Jesus. Porque não tem outra pessoa que possa te ajudar. Se eu ficasse chorando as minhas pelejas, eu falando, nossa, que tá assim, lá em casa tá assado, que o Jorge tá desse jeito, ia adiantar o quê? Essa pessoa ia me ajudar em quê? Então eu sempre tive isso muito assim comigo, que o que eu tenho que pedir aqui? Eu tenho que socorrer a Deus. Eu moro próximo de pessoas aqui, isso não significa que elas precisam estar sabendo. Não é nada contra essas pessoas.
Não é porque eu não confio, não é porque eu não quero, é porque Deus sempre me mostra isso é algo maior, onde eu vou entrar junto e eu vou ajudar. Então, para que eu vou ficar falando, né, com outras pessoas? Então, tinham coisas que aconteciam lá que às vezes até dentro da própria empresa, pessoas vinham falar com ele: Jorge, como é que você aceita isso? Jorge, por que essa pessoa está fazendo isso e isso com você? Inclusive, no dia que ele foi desligado da empresa, teve muitas, mas muitas pessoas que não entenderam o porquê. Porque foi uma injustiça que ele foi desligado sem ter necessidade. Quando do lado de cá ele estava assim, que bom, Glória a Deus. Era isso que a gente queria, era isso que a gente queria. Entenda. E talvez você tá assistindo esse vídeo e tá pensando, como assim? Tudo que eu queria era um emprego. E ele tá falando que queria sair. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida, que Deus faz, ele vai trabalhar de um jeito diferente. E assim, não é que não era para ele estar lá. Não é que não éramos gratos dele um dia ter ficado lá, porque ele ficou anos, muitos anos lá. Fiquei 10 anos lá na empresa. 10 anos. E muita coisa aconteceu, coisas boas, coisas ruins, é aquilo. A vida da gente é assim mesmo. Só que houve um tempo onde Deus não queria ele mais lá. E isso também, foram vários meses que isso Deus ia colocando, sabe? Antes disso acontecer, Deus colocava, acho que ali não é para Jorge. Chega um momento que a pessoa, ela precisa ir além, ela precisa sair. E eu acredito que isso também era um desejo do coração dele, mas devido à responsabilidade, devido, né, casa, ter filhos, não é fácil. Né, pra pagar. Contas para pagar, não é fácil, não é uma decisão fácil. Então Deus, ele vai, quando ele também não te quer no local, no ambiente, ele vai mover coisas de forma que você vai sair. Você vai, ele não te quer mais ali. Então, ele tem algo melhor na sua vida. Tem algo melhor na sua vida, para sua vida. Ele já viu lá na frente. Eu sempre gosto de falar isso, porque a gente não vê além dessa parede que está na sua frente. Você não vê. Deus, ele já sabe, desde quando nós nascemos, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E isso eu fico pensando, eu falo, é muito louco, né? Porque é tanta gente no mundo, tantas pessoas que são geradas, e Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. A gente se sente tão especial, é um zelo, é um cuidado. Então, entenda que até mesmo na luta e na batalha que você pode estar passando aí, que são muitas, até nisso Deus está cuidando, Deus está tratando. Então, não pense que, não, se acontecer isso aqui é porque Deus quer o fim do casamento mesmo. Não é porque é para acabar. Ele tá chamando vocês dois para perto dele. De volta. De volta. Para aquele relacionamento, aquela convivência, igual como ele tinha aquela intimidade com Adão lá no Jardim do Éden, né? Todo tardezinha o Senhor descia e vinha para ter com Adão, para conversar com Adão, para ter intimidade com Adão. E essa é a intimidade que o Senhor quer com você, comigo, com o casal, com o cônjuge. Então essa é a intimidade que o Senhor quer ter com a gente, né? Aquela intimidade que se perdeu lá no Jardim do Éden, mas que se recuperou com Cristo na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, essa intimidade, e o véu foi rasgado, né, de ponta a ponta, essa intimidade voltou, né? Através de Cristo Jesus, nós temos essa capacidade de chegar até Deus, né? Essa capacidade de chamar Ele de Pai e de ter uma intimidade realmente como o Adão tinha com Ele lá no Éden, né? Então, nós vamos finalizar por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal, compartilha. Esse casal estava precisando ouvir essa palavra. Compartilha que assim a gente consegue chegar mais longe com a palavra do Senhor, né? Verdade. E até o próximo vídeo. Tchau.